Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não o silêncio do mundo, mas aquele que mora no fundo do peito, onde nenhuma voz externa alcança, onde o tempo desacelera, onde tudo simplesmente é. Talvez você sinta que sua vida está em constante movimento. Tarefas, decisões, responsabilidades. E por fora, até parece que tudo está em ordem. Mas por dentro, existe um cansaço que não se explica, uma inquietação que não passa, uma sensação de estar apenas respondendo ao que o mundo exige, sem nunca, de fato, escolher com consciência a própria direção. Talvez você esteja exatamente aí, nesse lugar onde o silêncio parece um luxo, onde a mente não para, onde as emoções se atropelam, onde o corpo segue funcionando, mas o coração já não se sente presente, e isso dói. Dói de um jeito calado, mas contínuo, como se houvesse um grito preso na garganta, escondido por trás de sorrisos e compromissos. Mas e se essa dor silenciosa fosse, na verdade, um pedido da alma por reorganização? E se a vida não estivesse te cobrando mais ação, mas mais presença? Silenciar não é fugir do mundo. Silenciar é lembrar quem você é, antes de todas as cobranças, antes de todas as máscaras, antes de todas as exigências invisíveis que você nem percebe mais que carrega. O silêncio verdadeiro não se encontra em um lugar. Ele se revela quando você para de lutar com a própria mente e começa a ouvir o que sua alma está tentando dizer há tanto tempo. Bruce Lipton, biólogo celular e pesquisador da epigenética, afirma que até os 7 anos de idade, nossa mente funciona como um gravador em estado hipnótico. Tudo o que ouvimos, sentimos, presenciamos, especialmente nos ambientes emocionais mais marcantes, vai direto para o subconsciente. E é esse subconsciente que passa a dirigir 95% da nossa vida adulta. As escolhas que você repete, as relações que se repetem, as crises que voltam. Tudo isso não nasce no agora. Vem de uma programação antiga, silenciosa, invisível, mas extremamente ativa. E é justamente no silêncio interior que essa programação começa a se mostrar. Não é no barulho das ideias, nem na correria do dia que percebemos o que está dirigindo nossos comportamentos. É no vazio, é na pausa, é quando a mente silencia que o subconsciente sussurra. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador do campo quântico, completa essa visão com uma ponte espiritual poderosa. O silêncio não é só um lugar de escuta, é um portal para o campo quântico, um espaço vibracional onde a identidade não está presa à memória, onde você não é mais a soma das dores do passado, mas uma vibração aberta à criação consciente. No silêncio, você deixa de ser o alguém ferido que tenta mudar e se torna o observador que pode escolher algo novo, sem precisar entender tudo racionalmente. A mente humana é como um rádio, e quando há muito ruído, perdemos completamente o sinal da estação que nos guia. Fica difícil sentir clareza, fica difícil escutar a intuição, fica difícil confiar no fluxo da vida. Mas quando você silencia, mesmo por alguns minutos por dia, é como se girasse o botão do rádio. E, de repente, a estação certa começa a surgir com nitidez. Não porque tudo mudou fora, mas porque você sintonizou de novo com aquilo que é verdadeiro dentro. A verdadeira transformação começa quando você aprende a parar, não como quem desiste, mas como quem se lembra. E nesse lembrar, o corpo se acalma, o coração se reorganiza e a mente finalmente encontra paz. Não paz no sentido romântico, mas aquela paz prática que nasce quando tudo dentro de você começa a vibrar na mesma frequência da verdade. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nas 10 regras psicológicas inspiradas nos ensinamentos de Bruce Lipton, que mostram como reorganizar sua vida em silêncio. E talvez, ao final dessa jornada, você descubra que o que tanto buscava no barulho já estava esperando por você no silêncio. Cuidado com a mente barulhenta que parece ativa, mas apenas está repetindo o passado. Às vezes, a mente parece viva, ágil, pensante, cheia de ideias, de vontades, de urgências. Mas essa atividade nem sempre é consciência. Muitas vezes é só ruído.
ruído que esconde padrões antigos, ruído que repete frases que você nem sabe mais de onde vieram, ruído que veste uma máscara de produtividade, mas na verdade mantém tudo exatamente onde sempre esteve. Bruce Lipton nos mostra que a mente consciente, essa parte com a qual nos identificamos, é responsável por apenas 5% das nossas ações diárias. Os outros 95% vêm do subconsciente, esse território oculto, onde moram as crenças herdadas, os traumas não resolvidos, os medos silenciosos que se disfarçam de lógica. E quanto mais barulhenta está a mente, mais difícil é perceber que estamos presos numa repetição, porque a repetição se disfarça. Ela se veste de rotina, de esforço, de pensamentos sobre o futuro. Mas por trás disso é só o passado atuando em silêncio. Você já percebeu como, muitas vezes, os mesmos pensamentos voltam no mesmo horário, nos mesmos lugares, diante das mesmas pessoas? Você já sentiu como, por mais que deseje algo novo, existe uma força quase invisível que te puxa de volta para o que sempre foi? Essa força se chama programação subconsciente, e ela só se revela quando o barulho para. Pensar não é o mesmo que estar consciente. Racionalizar não é o mesmo que estar presente. Às vezes, a mente fala tanto, justamente para não deixar você escutar o que está gritando por dentro. Porque ouvir dói, porque perceber machuca, porque se ver com clareza exige coragem. Mas é nesse silêncio profundo, o silêncio de quem se observa sem fugir, que a mudança começa. A mente ativa pode ser uma armadilha. Ela convence você de que está avançando, quando na verdade só está se mantendo ocupada para não precisar olhar o que realmente precisa ser curado. Mas o corpo sente, e mesmo que você ignore, ele mostra. Mostra no cansaço que não passa, na ansiedade que cresce, no sono que não vem, no nó na garganta, na respiração curta. O corpo sempre sabe quando a mente está barulhenta demais para escutar a alma. Organizar a vida em silêncio é começar reconhecendo esse ruído, não para brigar com ele, mas para perceber que ele está apenas tentando proteger você. Porque por trás de toda a agitação mental existe um medo, o medo de sentir. Mas o que você evita sentir é exatamente o que precisa ser acolhido para a sua vida mudar. O barulho interno é muitas vezes a defesa da dor que não foi compreendida. E o silêncio é o espaço onde essa dor começa, finalmente, a ser escutada. A falsa sensação de produtividade que mascara padrões automáticos herdados. Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de trabalho, mas da ausência de direção. É o cansaço de quem faz muito, mas sente pouco. De quem realiza, mas não se encontra. De quem vive ocupado, mas não se sente presente em nada do que faz. E nesse movimento surge uma armadilha sutil, a sensação de produtividade. Você acorda cedo, organiza o dia, cumpre metas, resolve pendências. À primeira vista, tudo parece em ordem, mas ao final do dia, uma pergunta silenciosa insiste em voltar. Por que, mesmo fazendo tanto, continuo sentindo esse vazio? Bruce Lipton nos lembra que grande parte do que chamamos de ação consciente é, na verdade, apenas um reflexo automático do que foi programado em nossa infância. Padrões emocionais e comportamentais que absorvemos sem questionar, dos pais, da escola, da cultura, do ambiente, continuam operando, repetindo-se, mesmo que racionalmente desejemos algo diferente. E a produtividade entra como disfarce. Ocupação constante, prazos, listas, compromissos. Tudo isso pode estar apenas mascarando o desconforto interno de quem não sabe mais como parar. Porque parar significaria olhar para si. E olhar para si, às vezes, dói. Dói perceber que não é o mundo que exige tanto, mas a própria mente que aprendeu que só tem valor quando está fazendo algo. Esse comportamento é aprendido. Desde pequenos fomos ensinados que quem não produz
não merece. Que descanso é sinônimo de preguiça, que sentir é perda de tempo, que silêncio é sinal de fraqueza. Mas essa lógica nos adoece, porque não somos máquinas, somos campos vibracionais, seres emocionais. E sem presença, nenhuma ação faz sentido por muito tempo. A produtividade, quando nasce do medo de parar, não é virtude, é prisão. Ela mantém você sempre um passo distante de si mesmo, sempre no futuro, sempre no próximo compromisso, sempre esperando que algo de fora traga a paz que só pode nascer de dentro. E aqui entra o silêncio como medicina, porque só o silêncio revela o que a pressa esconde. Quando você para, quando silencia, você começa a perceber que muitas das suas ações não vêm de um desejo real, mas de um padrão antigo, repetido, automático. Você começa a diferenciar o que é impulso do que é propósito, o que é condicionamento do que é escolha. A vida não precisa ser sempre corrida para ter sentido. Às vezes, é no intervalo entre um fazer e outro que o real entendimento chega. Às vezes, é quando você não está fazendo nada que finalmente começa a viver de verdade. Porque produtividade não é quantidade, é qualidade vibracional. E nenhuma tarefa feita sem alma preenche o que está vazio por dentro. Silencie e sinta. Talvez a única coisa que realmente precise ser organizada agora não seja sua agenda, mas sua vibração. A mente analítica como distração emocional para evitar o autoconfronto. Pensar pode parecer o caminho mais seguro. Quando tudo dentro se agita, quando o coração aperta, quando as emoções ameaçam transbordar, a mente corre para a análise. Ela busca entender, organizar, explicar e faz isso com maestria. Mas muitas vezes essa habilidade se torna um muro, um escudo sofisticado que impede você de sentir o que realmente está ali. A mente analítica é uma excelente ferramenta, mas quando usada como escapatória emocional, ela se transforma em prisão. Você entra num ciclo de pensamentos, perguntas, hipóteses, teorias, mas o corpo continua contraído, a respiração segue curta, o coração ainda dói. Porque pensar sobre a dor não é o mesmo que sentir a dor, e é no sentir que acontece a verdadeira transmutação. Bruce Lipton nos mostra que a mente racional ocupa um espaço mínimo na condução da nossa vida. Ela é como a ponta de um iceberg. A base, profunda e invisível, está nas emoções armazenadas, nas crenças inconscientes, nos registros vibracionais que se formaram antes mesmo que soubéssemos nomear o que estávamos vivendo. E esses registros não se curam com análise, se curam com presença. Você já se pegou tentando resolver um problema emocional com lógica? Já tentou entender o porquê de um comportamento, achando que, ao compreender, tudo se resolveria, e percebeu como, mesmo entendendo, o padrão continua? Isso acontece porque a dor emocional não está pedindo explicação, está pedindo acolhimento. A mente pensa para evitar o sentir, e faz isso com tanta frequência que começamos a achar que estamos evoluindo, quando, na verdade, estamos apenas fugindo. A análise constante pode ser uma forma elegante de resistência, um jeito silencioso de não entrar em contato com o que realmente precisa de atenção. Mas o silêncio, esse sim, não permite fugas. Quando você silencia, a mente perde força, as emoções sobem, as verdades internas aparecem, não como pensamentos, mas como sensações, como intuições, como lembranças antigas que ressurgem sem aviso. E nesse espaço sagrado entre o pensamento e o sentimento, algo começa a se reorganizar. Joe Dispenza ensina que é na observação consciente, sem julgamento, que começamos a colapsar a velha identidade vibracional. E observar requer silêncio, porque o barulho da mente analítica impede que a alma se manifeste. Ela tenta, ela sussurra, mas o ruído é alto demais. Só no silêncio ela é ouvida.
Organizar a vida em silêncio é também aceitar que nem tudo precisa ser entendido. Algumas dores não precisam de explicação, precisam de colo, precisam ser sentidas até se dissolverem por si mesmas. E quando isso acontece, o que antes era dor vira sabedoria. A mente tenta proteger, mas a alma quer libertar. E a libertação não vem pelo controle, mas pela entrega, pela coragem de parar de pensar e começar a sentir. O erro invisível de tentar mudar sua vida sem antes mudar o ambiente vibracional interno. Existe um momento em que tudo parece estar pronto para mudar. Você toma decisões, faz planos, escreve metas, organiza ideias. Sente que desta vez será diferente, que agora vai dar certo. Mas com o tempo, algo começa a enfraquecer. O entusiasmo se dissolve, os velhos hábitos voltam e a realidade permanece a mesma. E aí surge a frustração silenciosa de quem tenta mudar por fora, sem perceber que não mudou nada por dentro. Bruce Lipton nos lembra que nossa biologia não responde à intenção, mas ao ambiente. E esse ambiente não é apenas o físico, é vibracional. É o campo emocional, onde nossa identidade está mergulhada. É o que sentimos no silêncio, o que carregamos quando ninguém está olhando, o que vibra mesmo sem palavras. E se esse campo não muda, nada realmente muda. Não importa quantas decisões você tome, quantas vezes reorganize sua rotina ou quantas promessas faça a si mesmo. Se a vibração interna permanece a mesma, se a dor não foi escutada, se a frequência emocional continua ancorada em medo, em insegurança, em culpa, o campo ao redor responde à velha assinatura energética. E assim, a vida continua girando em círculos. Esse é um dos erros mais invisíveis e mais comuns no caminho da transformação. Acreditar que ação externa basta. Acreditar que força de vontade resolve tudo. Mas nenhuma ação sustentada nasce de um campo vibracional desalinhado. É como plantar sementes férteis num solo seco. Pode haver vida na semente, mas o ambiente não permite que ela floresça. Joe Dispenza reforça essa compreensão ao afirmar que o campo quântico não responde ao que você quer, responde ao que você é enquanto sente. E ser, nesse caso, não é um conceito mental, é vibração, é coerência entre emoção e intenção. É o alinhamento entre o que o coração sente e o que a mente deseja. E esse alinhamento só acontece quando você silencia o barulho das expectativas e escuta o que realmente está vibrando em você. Por isso, o silêncio é tão fundamental, porque ele não apenas acalma, ele revela. Ele mostra o campo, mostra o terreno onde suas ações estão sendo plantadas. Ele não julga, mas ilumina. E quando você vê com clareza, pode finalmente escolher diferente. Não porque quer mudar, mas porque já não vibra mais como antes. A transformação verdadeira não começa no fazer, começa no ser. E o ser só se reorganiza quando encontra um espaço seguro para existir. Esse espaço não está fora, está dentro. E se chama silêncio, um silêncio amoroso, consciente, onde a alma respira e a vibração se renova. Talvez, antes de tentar mudar sua vida, o que você precise seja apenas silenciar e observar. Porque quando o ambiente vibracional interno muda, tudo ao redor começa, inevitavelmente, a se transformar também. O ambiente emocional interno molda mais do que a motivação externa. Há momentos em que a motivação parece não durar. Você assiste a algo inspirador, lê uma frase que toca fundo, sente uma força surgindo e por um instante tudo parece possível. Mas depois o ânimo se esvai, a energia some e aquela vontade de mudar dá lugar ao velho padrão de sempre. Não porque faltou desejo, mas porque o ambiente vibracional interno não estava preparado para sustentar aquela nova realidade. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda a biologia, e quando falamos de ambiente, não estamos falando apenas do lugar físico. Estamos falando do campo emocional que você carrega consigo, do clima vibracional que emana do seu corpo, do seu coração, da sua mente. Esse campo é o verdadeiro alicerce sobre o qual suas decisões repousam. E se ele está desorganizado, nenhuma motivação externa tem força duradoura.
Você pode se inspirar, pode se encantar, pode até se comprometer racionalmente com algo novo, mas se o ambiente interno continua cheio de dúvidas, medo, ressentimento ou culpa, essa nova escolha não encontra um solo fértil onde crescer. Ela murcha antes de florescer, porque o corpo vibra o que o subconsciente acredita. E essa vibração é o que realmente manifesta sua realidade. Não é sobre pensar positivo, é sobre sentir coerência, é sobre fazer com o coração o que a mente diz querer, é sobre transformar a emoção que alimenta a ação. E isso só acontece no silêncio, porque o silêncio é o espaço onde o ambiente interno começa a se revelar, onde você sente o que realmente está sustentando suas decisões, onde você percebe se está agindo por medo ou por verdade. Joe Dispenza ensina que criar uma nova realidade exige mais do que vontade, exige presença, exige coerência eletromagnética entre cérebro e coração. E essa coerência não é barulhenta. Ela não nasce do esforço. Ela nasce da escuta silenciosa do que o corpo está dizendo, das emoções que precisam ser reorganizadas, dos sentimentos que pedem cura antes de permitir ação. Muitas vezes, o que você chama de falta de disciplina é apenas desalinhamento vibracional. Não é preguiça, não é fraqueza, é o campo emocional interno dizendo: ainda não estamos prontos. E tudo bem, o primeiro passo, antes de tentar forçar uma mudança, é ouvir esse campo, reconhecê-lo, sentir onde ele está em descompasso com o que você deseja e, a partir daí, começar a reorganizar. Essa reorganização não acontece com metas, listas ou promessas. Acontece com presença, com silêncio, com o simples e profundo ato de se escutar com verdade. Porque quando o ambiente emocional interno muda, a motivação externa deixa de ser necessária. Você passa a agir porque está vibrando diferente. E quando a vibração muda, o mundo responde. Epigenética espiritual. Sua biologia responde mais ao estado vibracional do que aos pensamentos conscientes. Existe algo em você que vai muito além da mente que pensa. Algo que vibra, que sente, que registra a vida, não em palavras, mas em frequências. E é essa vibração, sutil, invisível, mas profundamente real, que molda o funcionamento do seu corpo, das suas células, da sua saúde, do seu destino. É aí que começa a epigenética espiritual. Bruce Lipton nos mostrou que nossos genes não são sentenças. Eles são possibilidades, códigos abertos, esperando por instruções. E essas instruções não vêm apenas do que comemos ou do que fazemos. Vêm principalmente do que sentimos, do ambiente emocional em que estamos mergulhados, da qualidade da energia que circula em nós todos os dias. Sua biologia responde ao seu estado vibracional com uma precisão impressionante. Emoções elevadas, como gratidão, amor, aceitação, compaixão, liberam substâncias que curam, reorganizam, fortalecem o sistema imunológico, criam coerência entre os órgãos, ativam genes ligados ao bem-estar. Enquanto emoções densas, como medo, raiva crônica, ressentimento, culpa, desregulam, enfraquecem, criam um ambiente celular de estresse, inflamação e desconexão interna. Mas o mais surpreendente é que isso não depende da consciência racional. Não é o que você diz querer, mas o que realmente sente quando ninguém está olhando. O corpo não escuta as palavras, ele escuta a vibração por trás delas. E essa vibração é formada, momento a momento, pelo ambiente interno que você cultiva, pela repetição emocional que você alimenta, pela frequência silenciosa que você carrega em seu campo. E aqui, novamente, entra o poder do silêncio. Porque só o silêncio revela a vibração real. Só o silêncio desmonta a ilusão da mente e mostra o que o corpo realmente está dizendo. Muitas vezes você acredita que está bem,
porque aprendeu a dizer que está, mas o corpo revela outra história. A respiração curta, o aperto no peito, o sono agitado, o cansaço sem causa. Tudo isso são sinais de um estado vibracional que precisa ser escutado. Joe Dispenza afirma que, quando você muda seu estado interior, você muda a assinatura energética que está emitindo. E é essa assinatura que o campo quântico lê. É ela que determina as possibilidades que se tornam realidade. Por isso, antes de qualquer mudança externa, é preciso transformar o que está vibrando dentro. Não se trata de pensar positivo com força, mas de cultivar estados emocionais que realmente elevem sua frequência, de silenciar a mente para que o coração possa guiar, de permitir que o corpo volte a se alinhar com sua natureza original, a saúde, a harmonia, a paz. Sua biologia não está separada da sua espiritualidade. Sua célula escuta o que sua alma sussurra, e cada vez que você silencia e sente com verdade, você dá ao seu corpo a chance de escolher um novo caminho, não por esforço, mas por ressonância, porque quando a vibração muda, tudo começa a se curar. Como o silêncio pode ser mais poderoso que a intenção verbal. Há uma crença sutil, quase invisível, de que para mudar a vida é preciso declarar em voz alta, repetir afirmações, falar para o universo, pedir com convicção e sim, há poder na palavra. Mas muitas vezes nos esquecemos de que a verdadeira linguagem do universo não é falada, é vibrada. E nesse espaço, o silêncio pode ser infinitamente mais poderoso do que qualquer frase dita com esforço. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente não aprende por lógica, mas por repetição emocional. E essa repetição acontece num lugar onde as palavras já não alcançam. Abaixo da mente pensante, abaixo das intenções verbais, ali onde só a vibração fala, onde o que você sente molda o que você cria, mesmo sem dizer uma única palavra. Você pode dizer ao universo que quer paz. Mas se seu corpo vibra em tensão, ansiedade ou resistência, o campo entende outra mensagem. Você pode repetir todos os dias que confia, mas se sua energia vibra em dúvida ou em controle, a realidade continua ecoando a desconfiança. Porque não é a palavra que comanda, é a frequência por trás dela, e é por isso que o silêncio é tão potente. No silêncio, a mente não tem onde se apoiar. Não há frases prontas, nem justificativas. Há apenas o campo nu do ser. É ali que você começa a se escutar, a sentir o que está realmente vibrando. É ali que você percebe que muitas vezes falou muito, mas não sentiu quase nada. Joe Dispenza afirma que a vibração elevada, aquela capaz de transformar realidade, nasce do encontro entre intenção clara e emoção elevada. Mas essa emoção não é ruidosa, não precisa ser performada. Ela acontece quando há coerência interna, e a coerência só aparece no silêncio, porque é no silêncio que você se alinha, que você se vê com honestidade, que você para de tentar convencer o universo e começa a sentir de verdade aquilo que deseja manifestar. Há uma quietude que cura, um espaço entre os pensamentos onde o novo começa a se formar. E nesse espaço, o que você sente profundamente, silenciosamente, é recebido como um comando pelo campo quântico, sem esforço, sem barulho, sem repetição mecânica. Apenas presença vibracional. É como uma prece silenciosa, aquela que não precisa ser dita, porque já foi ouvida pelo coração. O universo responde a isso, a esse tipo de intenção pura, intenção que não depende da fala, mas da vibração. Intenção que nasce do silêncio e se expande sem som. Talvez mais do que repetir frases, o que você esteja buscando seja o lugar onde sua vibração possa se reorganizar. E esse lugar não está fora, está no silêncio que você ainda não se permitiu habitar, porque é ali, nesse campo silencioso, que a criação real começa, não com palavras,
mas com verdade sentida. E a verdade nunca grita. Ela sussurra, ela vibra, ela silencia e transforma. O campo magnético do coração, segundo Lipton e o HeartMath Institute, é mais influente do que o cérebro racional. Existe um tipo de inteligência que não vem da mente, uma sabedoria que não se expressa em pensamentos, mas em pulsações, em ritmos, em frequências. O coração, esse órgão que por tanto tempo foi visto apenas como centro emocional, é, na verdade, um dos campos magnéticos mais potentes do corpo humano. Mais forte, mais abrangente e mais influente do que o campo gerado pelo cérebro. Bruce Lipton, junto ao HeartMath Institute, revelou que o coração possui um campo eletromagnético que se estende por vários metros ao redor do corpo. Esse campo não apenas transmite informação, como influencia diretamente as células, o cérebro, os hormônios e o ambiente ao redor. Quando esse campo está em coerência, ou seja, quando emoções como gratidão, compaixão e amor estão presentes, todo o sistema entra em estado de harmonia. O corpo cura, a mente clareia, a energia se reorganiza. Mas quando esse campo está em desarmonia, alimentado por medo, estresse, julgamento ou pressa, ele gera incoerência, a mente se fragmenta, o corpo se defende, as decisões se tornam reações e a vida entra em modo de sobrevivência. Tudo continua funcionando, mas nada floresce. O coração sente antes de pensar. Ele percebe realidades antes que a mente possa nomeá-las. Ele reage a vibrações, a campos sutis, a emoções não expressas. E é justamente por isso que o silêncio é tão necessário, porque no barulho, o coração se retrai. No excesso de pensamento, ele se desconecta. Na ansiedade por entender, ele perde sua voz. Mas quando você silencia, quando respira com presença, quando simplesmente para, o coração começa a falar, não com palavras, mas com sensação, com verdade, com leveza. E quando essa verdade vibra, o campo se expande, a coerência se instala, e algo dentro de você sabe, mesmo sem entender, que está no caminho certo. Joe Dispenza reforça esse entendimento ao mostrar que o estado de coerência cardíaca é um dos estados vibracionais mais poderosos para acessar o campo quântico. É nesse estado que a intenção se alinha à emoção. É nesse estado que o comando silencioso é enviado ao universo. Um comando que não precisa de esforço, porque já é ressonância. O coração não precisa provar, ele apenas vibra, e o que vibra em coerência naturalmente atrai o que está na mesma frequência. Não é mágica, é física, é ciência aplicada à espiritualidade viva. O silêncio aqui não é ausência de som, é presença de coerência. É o momento em que mente e coração voltam a caminhar juntos. Quando isso acontece, o campo ao seu redor muda, as pessoas sentem, as situações respondem. A realidade se organiza de forma mais leve, mais fluida, mais verdadeira. O cérebro pode planejar, mas é o coração que comanda, e ele comanda não pela força, mas pela vibração. Por isso, toda verdadeira reorganização começa ali, no centro do peito, onde a alma bate, onde o silêncio respira, onde o invisível cria. A coerência entre intenção e emoção é silenciosa, mas magnética. Nem sempre o que você quer é o que você vibra, e nem sempre o que você diz é o que o universo escuta, porque o campo ao seu redor não responde às suas palavras, nem às suas metas, nem aos seus planos mentais. Ele responde à coerência vibracional entre o que você deseja e o que você realmente sente. Bruce Lipton e tantos outros estudiosos do campo energético humano mostram que a manifestação não acontece porque você quer com força, mas porque você sente com verdade. E esse sentir não precisa de barulho, não precisa de explicação. Ele precisa de alinhamento, de harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se emite silenciosamente ao mundo. Você pode repetir 1000 vezes uma intenção, pode escrever, visualizar, mentalizar. Mas se a emoção que acompanha essa intenção estiver em desalinho, se houver medo, insegurança, carência, dúvida, o campo interpreta essa vibração como predominante. A intenção, então, perde força.
não por falta de fé, mas por falta de coerência. A coerência é sutil, ela não faz alarde, não exige esforço. Ela se instala quando a mente para de lutar e o corpo começa a confiar. Quando o coração está em paz com o que deseja. Quando a emoção que sustenta a intenção é leve, presente e real. É nesse ponto que o campo magnético se fortalece. É nesse ponto que a criação silenciosa se torna possível. Joe Dispenza chama esse estado de coerência eletromagnética. Greg Braden o define como o alinhamento entre cérebro e coração. Mas, em essência, todos apontam para o mesmo lugar, um estado vibracional onde pensamento e sentimento deixam de se contradizer, onde o querer e o permitir se encontram, onde o eu racional e o eu profundo caminham na mesma direção. Esse estado não precisa de demonstração externa, ele não busca validação, ele simplesmente é, e por ser, atrai o que está em sintonia, atrai o que reflete essa harmonia silenciosa, porque a coerência é magnética. E é aqui que o silêncio revela seu maior poder, porque é no silêncio que você consegue sentir se está realmente alinhado com o que deseja. É no silêncio que você escuta os pequenos conflitos internos, as partes de você que ainda não acreditam, que ainda resistem, que ainda temem, e só no silêncio essas partes podem ser acolhidas, integradas, curadas. A coerência não é perfeição, não é ausência de medo, é presença total, é sentir o que sente e mesmo assim escolher vibrar com amor. É reconhecer a dúvida e mesmo assim seguir com fé, é permitir que a emoção eleve a intenção ao invés de sabotá-la. Toda manifestação verdadeira nasce desse lugar, desse ponto de encontro entre o que pulsa no coração e o que vibra no campo. E quando esse ponto se alinha, a realidade não tem escolha, ela responde, não porque foi ordenada, mas porque foi sentida, em silêncio, com verdade, com coerência. A armadilha da informação sem transformação. Vivemos em um tempo em que o acesso ao conhecimento nunca foi tão fácil. Em segundos, você pode encontrar milhares de vídeos, livros, palestras e técnicas que prometem despertar espiritual, cura emocional e reprogramação mental. E isso, em essência, é algo precioso. Mas há uma armadilha sutil escondida nesse excesso, a ilusão de que saber é o mesmo que transformar. Bruce Lipton nos alerta que o subconsciente não se reprograma com informação intelectual. Ele responde a experiências emocionais repetidas, a práticas vividas, a estados vibracionais reais. Quando nos limitamos ao acúmulo de conhecimento, sem mergulhar na experiência sentida, criamos uma desconexão entre o que sabemos e o que somos. A mente entende, mas o corpo continua preso nos velhos padrões. O coração ouve, mas não sente. A alma chama, mas não é escutada. Quantas vezes você já ouviu a mesma verdade dita de formas diferentes? Quantas vezes algo tocou seu coração por um instante, mas não gerou mudança duradoura? Isso não acontece por falta de vontade, nem por falta de inteligência. Acontece porque o saber não digerido se torna estagnação energética. Ele ocupa espaço, ele cansa, ele distrai. Joe Dispenza ensina que a verdadeira transformação acontece quando o conhecimento se torna sabedoria encarnada. E isso só é possível quando há prática, quando o corpo participa, quando a emoção acompanha, quando a mente silencia e o sistema todo começa a integrar aquilo que antes era apenas teórico. A repetição emocional cria um novo padrão, uma nova frequência, um novo campo. Mas essa repetição não precisa ser ruidosa. Ela pode ser silenciosa. Ela pode acontecer em pequenos momentos de pausa, de respiração, de escuta interna. Ela pode nascer do silêncio em vez da ansiedade por saber mais. Porque muitas vezes não é mais informação que você precisa. É digestão, é assimilação, é espaço para permitir que o que já sabe finalmente floresça. A transformação exige menos acúmulo e mais presença, menos urgência e mais escuta, menos velocidade e mais profundidade. Porque a alma não é tocada pela quantidade de dados que você conhece. Ela se transforma quando você vive,
no corpo e na vibração, aquilo que sua consciência já entendeu. O silêncio, mais uma vez, é o ponto de virada. Porque no silêncio, a mente para de buscar fora e começa a integrar dentro. É ali que o saber se transforma em ser. É ali que a informação encontra espaço para virar sabedoria. É ali que a verdade que você já carrega começa finalmente a viver em você. A regra esquecida da repetição. Por que você não muda mesmo querendo mudar? Existe um momento na vida em que a alma já entendeu o que precisa ser transformado. A mente já reconheceu os padrões. O coração até já pediu mudança. Mas por alguma razão invisível, tudo continua igual. Os hábitos retornam, as emoções se repetem, as situações se reencenam. E a pergunta silenciosa aparece: se eu já sei o que quero, por que ainda não consigo viver diferente? Bruce Lipton responde a essa pergunta com uma verdade profunda e muitas vezes esquecida. O subconsciente só aprende por repetição emocional, não por lógica, não por intenção isolada, não por leitura ou entendimento, mas por repetição vibracional. Isso significa que para mudar de verdade é preciso sentir, de novo e de novo, o novo estado que se deseja cultivar. É preciso treinar o corpo, não apenas a mente. O corpo é um gravador emocional. Ele armazena não apenas memórias, mas reações, posturas, expressões, e repete essas respostas sem pensar. Mesmo quando a mente quer algo novo, o corpo ainda vibra o antigo, e isso cria um conflito silencioso entre intenção e programação. Você deseja ir, mas algo em você puxa de volta. É aqui que o silêncio se revela como o solo fértil da mudança real, porque é no silêncio que a repetição emocional pode ser observada sem julgamento. É no silêncio que você percebe os gatilhos internos, os impulsos que surgem, as reações que se instalam antes mesmo de você decidir. E é nesse espaço, calmo, mas potente, que novas trilhas neurais podem começar a ser traçadas. Joe Dispenza ensina que o processo de reprogramação envolve não apenas consciência, mas encarnação. Você precisa encarnar o novo estado, sentir a nova emoção, repetir a nova frequência, até que ela se torne familiar. E para isso é preciso tempo, presença e silêncio. Porque o silêncio é o pano de fundo onde essas novas conexões se fortalecem. Onde o sistema nervoso começa a confiar no novo. Onde o corpo começa a reconhecer um novo jeito de existir. Mudar exige repetição, mas não uma repetição forçada, mecânica, mental. Uma repetição emocional, uma repetição sentida, vibrada com sinceridade. É nesse fluxo que o subconsciente aprende. É nesse ciclo que o antigo começa a se dissolver. O silêncio não apressa, mas sustenta. Ele cria o ambiente onde o novo pode respirar, onde o corpo pode, pouco a pouco, se soltar do passado e confiar que é seguro viver diferente, porque às vezes não é resistência, é proteção. E quando há presença suficiente, a proteção se transforma em permissão e você começa, enfim, a viver aquilo que já sabia. Não porque forçou, mas porque repetiu com amor. Porque silenciou com verdade, porque permitiu com paciência que o novo se tornasse familiar. O som do silêncio que cura, como reorganizar sua existência sem barulho. Durante toda a vida, ensinaram você que mudar exige esforço, que transformar é sinônimo de luta, que a única forma de construir algo novo é através da ação constante, da voz firme, do movimento incessante. Mas e se essa crença, silenciosa, porém enraizada, for justamente o que está mantendo você preso a tudo o que deseja deixar para trás? Bruce Lipton nos convida a olhar para a vida de outra forma, como um holograma gerado pelas crenças silenciosas do subconsciente. O que você vê fora é apenas a imagem projetada do que vibra dentro. Nada muda do lado de fora enquanto a vibração interna permanece a mesma. E essa vibração raramente é ruidosa. Ela vive no silêncio. Vive no espaço entre os pensamentos. Vive nos momentos em que você não está tentando nada, apenas sendo. Essa é a beleza do silêncio.
Ele não força, ele revela, ele não ordena, ele acolhe, ele não cria pelo fazer, mas pelo vibrar. É nele que você escuta o que antes era abafado. É nele que a verdade emocional aparece. E é nele que a cura silenciosa começa a se manifestar. Neville Goddard dizia: o momento mais criativo é o silêncio após o sentimento, porque é nesse intervalo, pequeno, invisível, sagrado, que o universo capta sua real intenção. Não a intenção que você pensa, mas a que você sente, a que vibra sem esforço, a que se instala como certeza tranquila no seu campo. O que transforma não é o grito, é o sussurro, não é o excesso de palavras, mas a clareza do sentir. Não é o fazer por fazer, mas o agir a partir da vibração alinhada. Quando você começa a viver a partir desse lugar, desse silêncio consciente, algo em você se reorganiza. E então, a vida começa a responder de um modo diferente. Não porque você gritou mais alto, mas porque você se calou com mais verdade. Imagine agora uma água completamente parada. Nela, o céu se reflete com perfeição. Nenhuma distorção, nenhum ruído. Assim também é sua mente quando silencia, quando para de se agitar, quando deixa de buscar. Nesse estado, a alma se espelha, a intuição se manifesta, a energia se reorganiza, a criação acontece. Talvez hoje, depois de tanto buscar, de tanto tentar, de tanto fazer, o que sua alma esteja pedindo seja apenas isso: um instante de pausa, um momento de silêncio, um espaço para respirar, não para desistir, mas para permitir. E se a dor que você sente hoje estiver tentando abrir o caminho para esse silêncio que cura, e se tudo que você viveu até aqui, todo esforço, toda frustração, toda tentativa, for apenas a preparação para esse momento de entrega vibracional, então, que tal parar por hoje e deixar o silêncio falar com você, porque talvez, só talvez, seja exatamente nele que sua vida começa a se reorganizar, de dentro para fora, de forma leve, real e profundamente transformadora.